Nós descansamos em Tua presença, sabendo que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, que em Ti esperam. Nós esperamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido, por favor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 26. Aleluia. Vocês conseguiram achar? Glória a Deus. Então eu faço a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. O que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco,
e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Até aqui a porção da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite. Eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e pedir que o Espírito Santo possa falar com você nessa hora. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra nessa hora. Nós sabemos que quando a Tua palavra ela é ministrada ao nosso coração, o nosso espírito, ele exulta, rejubila, ele se alegra. Porém a nossa carne, ela fica completamente endurecida para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Por isso nessa hora eu peço em nome de Jesus, que o nosso espírito seja completamente ativado para que nós possamos conhecer a Tua vontade, e que a revelação da Tua palavra se torne real em nosso ser, nos fazendo romper, nos fazendo ir além, nos fazendo sair da zona de conforto e atender ao Teu chamado. Senhor Jesus, nós rejeitamos a carne nessa hora, essa carne distraída, desatenta, essa carne soberba, orgulhosa, egoísta, essa carne que compete, luta contra, milita contra a obra do Espírito. Nós não queremos dar vazão à carne. O que nós queremos nessa hora é que o nosso espírito seja completamente edificado pela Tua palavra, e que a atuação do Teu Santo Espírito em nossa vida cresça, 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 cresça dentro de nós, a tal ponto que englobe, toque e ministre todas as áreas do nosso ser, e que possa extrapolar, que possa transbordar, que possa ir além de nós mesmos e alcançar as pessoas à nossa volta. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Espírito Santo, fique livre para ministrar a palavra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Eu desejo repartir essa palavra ao seu coração, uma palavra muito conhecida, uma narrativa de uma experiência desse grande homem de Deus chamado Filipe. E esse Filipe aqui, para que não haja uma confusão, não é o Filipe apóstolo dentre os 12 que Jesus chamou ao ministério apostólico, mas esse Filipe aqui, nos capítulos anteriores a esse, você pode perceber no capítulo 7 principalmente, que ele na verdade ele foi chamado, ele foi comissionado e capacitado primeiramente para ser um diácono no templo, um diácono dentro do contexto da igreja primitiva. Posteriormente, diante de alguns acontecimentos que a Bíblia nos narra, nós vamos perceber que a atuação desse Filipe, esse Filipe aqui, o segundo Filipe do livro de Atos dos Apóstolos e o segundo Filipe do contexto do Novo Testamento, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a ser um evangelista. Então, repetindo para que você não venha a confundir, existe um Filipe que está dentre os 12 que Jesus chamou. Esse Filipe não é o mesmo, apesar do nome ser igual, é o outro Filipe. E esse Filipe aqui, primeiramente, se você for olhar a sua própria Bíblia, nos capítulos anteriores, mais precisamente no capítulo número 6, perdão, falei 7, mas o número 6, você vai ler a respeito da instituição dos diáconos. E os diáconos eram aqueles que serviam em meio à igreja primitiva, eles eram aqueles que serviam a ceia do Senhor, eles eram aqueles que cuidavam da administração daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na igreja primitiva, para que todos pudessem ser abençoados. Existia uma preocupação nos diáconos, dada por Deus, para que todos aqueles que se achegassem à fé e que entrassem no contexto da igreja primitiva, a primeira igreja do primeiro século, fossem tocados pela glória de Deus. Então eles eram facilitadores da unção, eles estavam ali para poder ajudar, para que nada viesse a atrapalhar o mover de Deus. Essa era basicamente a função dos diáconos. Num primeiro momento, os diáconos foram dedicados ao serviço físico e não ao serviço da ministração da palavra. E ao levantar os diáconos, a intenção da igreja primitiva e dos apóstolos era fazer justamente uma separação entre aqueles que iriam servir à mesa e aqueles que iriam servir a palavra e se dedicar à oração, a palavra e a oração. Então, num primeiro momento, quando Filipe ele é levantado ao ministério, a Bíblia se encarrega de dizer que esses homens eram homens cheios do Espírito Santo.
existia uma série de requisitos para que esses diáconos pudessem assumir a condição de diáconos. Então os 7 homens que foram escolhidos dentre os diáconos, entre eles estava o nome de Filipe. A Bíblia fala que eles eram homens de boa reputação, ou seja, eles tinham um testemunho exemplar, a sua vida era uma referência, era um modelo, era um padrão para os fiéis. A Bíblia menciona que eles eram homens cheios do Espírito Santo e cheios da sabedoria divina. Eles eram homens que conseguiam resolver conflitos, resolver problemas, em função dessa ferramenta dada por Deus, que é a sabedoria. Então esses se encarregavam desse serviço, eles se consagravam a esse ministério de mesa, enquanto os apóstolos se consagravam à oração e à ministração da palavra. Por que eu estou enfatizando isso nesse primeiro momento da mensagem? Porque eu gostaria que você soubesse que esse Filipe, primeiramente, ele foi dedicado a servir a igreja. E ele servia a igreja limpando, zelando, cuidando, ajudando, auxiliando as pessoas a se sentar nos lugares devidos, auxiliando os visitantes a terem um lugar de primazia para que pudessem ser bem recebidos, facilitando o mover de Deus. Eles estavam atentos a tudo que acontecia para ajudar, para que o mover do Espírito Santo naquele lugar fosse pleno, para que todas as pessoas não tivessem uma sequer razão pela qual não receber a atuação de Deus. Pois bem, mas a Bíblia fala que essa passagem que eu mencionei do chamado ao diaconato, aos diáconos, ela está no capítulo 6. Se você folhear a sua Bíblia e entrar no capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo de número 8, você vai perceber que um fato mudou completamente o contexto da igreja primitiva. Existe um fato que aconteceu no começo do capítulo 8 que mudou completamente o contexto da igreja primitiva. E é muito interessante você perceber isso, porque é quase que de uma maneira enigmática, é quase que num trocadilho de números. O Espírito Santo parece-me que prevendo que nós teríamos a Bíblia em capítulos, versículos, e no mundo inteiro seria conhecido o versículo de Atos capítulo 1, versículo 8, ele fez com que na Bíblia fosse registrado um acontecimento que fez de fato valer a pena o que é dito em Atos 1, 8. E essa narrativa, ela está justamente em Atos 8, 1. Aparentemente, parece que o Espírito Santo, com a sua presciência, com o seu pré-conhecimento, ele está mencionando que Atos 1, 8 foi anunciado para o Senhor Jesus, demorou para ser cumprido, foi negligenciado de certo modo. Então Deus vira a mesa, inverte os números, inverte a lógica, e então nós pulamos para Atos 8, 1. Se você não está entendendo o que eu estou falando, e se você quiser entender melhor, eu posso ler para você. Atos 1, 8 é um versículo fácil de decorar, mas se você quiser achar na sua Bíblia, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém? Sereis minhas testemunhas. Quem está falando isso é Jesus. E ele declara então aonde que serão testemunhas esses discípulos e todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Ele fala: serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou seja, toda a Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Isso é o que nós chamamos aqui, está dentro do contexto da grande comissão. Aquilo que foi comissionado em Mateus capítulo 28 por Jesus, agora faz muito sentido para eles, porque uma vez eles receberam a informação de que seriam discípulos, eles deveriam então fazer discípulos para Jesus, de todas as nações, mas faltava-lhes algo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, eles recebem essa ferramenta. Você sabe que qualquer trabalho manual que você for fazer, você precisa de uma ferramenta adequada, certo? Qualquer trabalho que você tentar fazer na gambiarra, num jeitinho, no ajuste técnico brasileiro, alguns chamam gambiarra de ATB, ajuste técnico brasileiro, é um nome bonito para tentar fazer ABNT, então virou ATB. Então se você tenta, você vai ver que você vai ter muito maior dificuldade, você vai demorar mais tempo, talvez até você consiga, mas a força que você tem que fazer para tentar desempenhar esse serviço sem a ferramenta adequada é algo hercúleo, é algo terrível.
extremamente complicado. Então, o Senhor nos comissionou como igreja para nós fazermos discípulos de todas as nações. Porém, na igreja primitiva faltava a ferramenta, e essa ferramenta, ela foi mencionada aqui por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, e ela se concretiza em Atos capítulo 2. Em Atos 1:8, Jesus fala: mas recebereis, falando de algo que eles iriam receber, poder, para ser o quê? Para ser testemunha. E essa testemunha de Jesus seria no poder do Espírito Santo. E Jesus aqui, ele vai declarando localidades. Ele fala em Jerusalém, ou seja, o lugar onde eles estavam naquele momento. Judéia nós podemos entender como a área maior que estava ao redor deles, em torno deles. Como podemos fazer uma comparação como o estado em que eles estavam, não apenas a mera cidade. Fala de Samaria, que é um povo desprezado pelos judeus. Os judeus tinham conflito com os samaritanos, consideravam um povo mestiço, um povo que se casou com quem não deveria. Então os judeus entendiam que os samaritanos eram uma segunda categoria de povo, que teve a oportunidade, rejeitou, e por isso não deveria ser levado a sério esse povo. Era um conflito histórico naquele contexto ali entre judeus e samaritanos. Jesus fala, e na Samaria, em toda a Samaria. E para não restar dúvida alguma de onde ele queria que o chamado desses homens e mulheres pudesse se manifestar, ele concluiu dizendo: e até os confins da terra. Ou seja, aonde existir planeta Terra, e aonde existir uma alma vivente, aonde existir uma pessoa, essa pessoa faz parte do desejo do coração de Deus de alcançá-la. Esse é o chamado de Deus, engloba todos os homens. A palavra de Deus fala que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois bem, em Atos capítulo 2, essa palavra de Jesus, ela se manifesta. Jesus então ascende aos céus, ele sobe, e como ele havia prometido, ele envia então o Consolador, e o Espírito Santo literalmente cai sobre a igreja com glória, poder. E essa passagem você conhece bastante, não é o foco da nossa ministração. E a Bíblia então vai mencionando alguns acontecimentos muito legais, muito maravilhosos, de milagres, algumas curas. Mas a verdade é que eles estão ali no contexto de Jerusalém. Capítulo após capítulo, do 2, o 3, o 4, o 5, são anos isso tudo. Eles estão em Jerusalém. Eles estão no conforto de uma grande igreja. Eles estão no conforto de um lugar de avivamento. Eles estão no conforto de um lugar de extremo cuidado, proteção, aonde a visão que Deus deu estava sendo vivida em potencial máximo. Era tão grande o amor desse povo de Jerusalém, dessa igreja primitiva de Jerusalém, que chamava a atenção dos incrédulos daquela geração, de modo que eles vinham até o contexto da comunhão dos santos, ou seja, eles vinham até onde a igreja estava, para perceber. E a Bíblia fala que eles eram atraídos pelo amor com que os cristãos se amavam uns aos outros. Era ágape, não era meramente filéu, não era meramente filantropia, mas era o amor de Deus manifestado na vida de cada cristão. Existia um poder de transmissão por meio do discipulado daquela primeira geração, que os cristãos daquela geração, eles eram amáveis, eles se importavam com os perdidos, eles tinham um bom testemunho, maravilhoso testemunho em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém foi aumentando. Obviamente, com o aumento e o crescimento numérico, veio também o crescimento de influência, o crescimento financeiro. É aí que é registrada a experiência de Barnabé entregando a sua casa. É aí que é registrado dentro desse contexto a experiência de Ananias e Safira roubando do Espírito Santo. Tudo isso estava acontecendo em Jerusalém. Capítulos e mais capítulos e mais capítulos vão sendo mencionados, e pouca coisa se fala de Judéia, pouca coisa se fala de Samaria. Algum investimento aqui, outro investimento tímido lá, mas trabalho consistente estava difícil. E aí então nós chegamos no contexto de Atos 8:1. Está comigo, né? A inversão dos números, Atos 1:8, Atos 8:1. E a Bíblia diz assim: começa o capítulo 8 no término da narrativa da morte de um diácono chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo que foi morto à pedrada, foi apedrejado. E a Bíblia fala que Saulo, que veio se transformar no grande apóstolo Paulo, Saulo de Tarso,
é mencionado aqui para começar essa história, até porque ele vai ser um personagem extremamente importante no contexto de Atos dos Apóstolos e do contexto do Novo Testamento. Basicamente ele faz a maior parte do Novo Testamento. Então a Bíblia começa dizendo assim, em Atos 8:1: e Saulo consentia na sua morte. E Saulo não apenas permitia, mas assinava embaixo. E a própria morte de Estevão faz com que eles peguem a roupa de Estevão, a capa de Estevão, e lançam próximo a Saulo. Saulo é mencionado aqui intencionalmente por Lucas, o autor, o médico, o autor de Atos dos Apóstolos. E aí o versículo continua numa narrativa contínua. Não tem esse título aqui, mas numa forma didática alguém colocou para nós assim: a primeira perseguição da igreja. E aí começa a narrativa daquilo que vai fazer muito sentido na comparação com Atos 1:8, agora em Atos 8:1, que diz assim: naquele dia. Qual dia? O dia que Estevão foi morto, levantou-se grande perseguição contra a igreja. Qual igreja? A igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para onde? Para a região de Judeia e Samaria. Está comigo? Você consegue perceber o mover do Espírito Santo? Eu quero chamar isso aqui de um Espírito Santo que, quando a gente não obedece ao chamado de Deus de forma voluntária, ele faz com que as circunstâncias em nossa vida mudem para que a gente possa obedecer ao chamado dele. Podemos chamar isso de saindo da zona de conforto. Podemos chamar isso de o Espírito Santo que nos tira desse lugar confortável. Eu quero falar nessa noite para você de um chamado desconfortável e de um chamado sobrenatural. Amém? Então o tema dessa noite é um chamado desconfortável e um chamado sobrenatural. Pastor, por que é desconfortável? Porque é muito melhor nós ficarmos no conforto, no aquecimento, no lugar amistoso, amável, querido, especial, desejável, que é a maravilhosa, espetacular, grande igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém. Uma igreja nunca antes vista até aquele momento. Uma igreja que estava vivendo a glória de Deus. Essa igreja estava presenciando o maior, até aquele momento, derramamento de poder do alto. O Espírito Santo capacitou cada um dos cristãos a ser como Jesus é, ao ponto que mais tarde, pela primeira vez, vai se ouvir a expressão cristãos. Essa expressão cristãos não veio porque alguém criou uma religião chamada cristianismo, mas essa nomenclatura cristãos veio das pessoas de fora, olhando para os cristãos e dizendo: isso significa cristão, você é semelhante a Cristo, você é como Cristo, você é um pequeno Cristo. Era isso que o mundo percebia ao olhar para os primeiros discípulos, para os primeiros homens e mulheres do Novo Testamento, da igreja primitiva. Então comece a visualizar isso. Se você consegue, pode, entra comigo nessa história para você poder entender. Esse povo agora vai ser conhecido como cristãos de verdade. Esse povo agora, eles estão vivendo a vontade de Deus. Está lindo e maravilhoso ali, porém é a vontade de Deus em partes, parcial. Eles ainda não estavam atentos ao cumprimento daquilo que Deus os chamou a fazer. Eu entendo que essa palavra é uma palavra de alerta do Espírito Santo para a nossa vida. Eu repito isso para que você possa entender no seu coração profundamente. O tamanho da sua dificuldade em obedecer à voz do Espírito Santo proporcionará a você viver momentos desconfortáveis em Deus. Em Deus, com uma finalidade: levá-lo a cumprir o que Deus quer que você cumpra. Você está comigo ainda? Amém? O interesse de Deus pela salvação dos perdidos é tão grande, o interesse do coração de Deus pelas pessoas que não ainda conheceram Ele é tão grande, tão grande, tão grande,
que Ele nos pressionará para fora. Para fora da igreja, pastor? Eu estava entendendo mesmo esse negócio, eu ia sair da igreja mesmo, é Espírito Santo me conduzindo. Não é para fora da igreja Fonte Vida da Indaiatuba, mas é para fora da sua zona de conforto da igreja Fonte Vida da Indaiatuba. Pastor, qual que pode ser a minha zona de conforto na igreja Fonte Vida da Indaiatuba? A facilidade de frequentar os nossos cultos, a facilidade de ouvir as nossas pregações via internet, a facilidade de simplesmente congregar mal e porcamente numa célula, a facilidade de simplesmente ser chamado de discípulo de alguém, e isso basta, como se isso tudo fosse a vontade de Deus. E isso não necessariamente é, porque isso é só estrutura humana, isso é só organização que nós conseguimos alcançar e fazer com que você entrasse nela. Mas viver o chamado de Deus é algo muito maior que isso. Isso envolve a sua carne ficar completamente desconfortável nessa história. Desconfortável. Pastor, você está querendo dizer que existe um mover de coisa ruim que o Espírito Santo pode gerar? Sim. E o mover de coisa ruim é só para a carne, para o Espírito é maravilhoso. Os espirituais celebram, os espirituais entendem, e os espirituais logo partem para obedecer, mesmo que estavam vivendo de forma carnal anteriormente. Mas uma vez que são espirituais, entendem o chacoalhão do Espírito e logo passam a obedecer. Agora, caso contrário, aqueles que não entendem, pois é, eles podem ser extintos numa tacada só. Por que isso? O Espírito Santo é mau? Não, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele tem urgência. E há uma urgência no coração de Deus, que já está demorando 21 séculos, para que todos possam conhecer a Jesus, para que todos possam ter a mais maravilhosa experiência de todas, que ter a oportunidade de ouvir a respeito de um Salvador, a oportunidade de ter a experiência com o nosso Redentor, com o nosso Salvador chamado Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer por meio dessa fala é de que o Espírito Santo não necessariamente se alegra com os progressos físicos que nós podemos ter como igreja. O Espírito Santo não simplesmente celebra aquilo que Ele mesmo nos deu como crescimento financeiro, que nos permite fazer melhor. O Espírito Santo se alegra com isso, sim, mas o que de fato Ele está interessado é que nós venhamos a cumprir o chamado de Deus e o propósito pelo qual nós existimos. E o propósito pelo qual nós existimos não é ter microfone melhor, não é ter lá NPA no teto, não é ter trelice em cima da igreja, não é fazer a igreja ficar totalmente acústica, não é fazer a fachada mudar, não é mudar o piso da igreja, o forro da igreja, a cara da igreja, repaginar a igreja. O que o Espírito Santo quer nos levar a fazer é nós sentirmos o desconforto do clamor do coração de Deus pelo perdido. E enquanto nós não sentirmos esse desconforto do coração de Deus pelo perdido, em nosso coração, em nosso ser, uma santa angústia que Ele gera em nós, cuja nossa carne tenta correr, vazar, picar a mula, mas o nosso espírito entende que é de Deus. Enquanto isso não acontecer, há um risco muito grande. Há um risco muito grande. Qual que é o risco, pastor? Qual que é o risco que nós podemos correr, querido? O risco que nós podemos correr, existem dois riscos que nós podemos correr. Deus pode simplesmente fazer o mover passar, ou Deus pode gerar uma perseguição de um modo que o Brasil nunca viu antes. Pode isso acontecer no Brasil atual? Tudo pode acontecer no Brasil atual. Se alguém desavisado olhasse para o futuro e tentasse entender o Brasil da atualidade, tentasse prever o que estamos vivendo hoje na área política, social, econômica, com certeza alguns bons anos atrás não conseguiria prever, mas nós que vivemos nessa geração, quando nós ligamos a nossa televisão, todo dia é um dia de uma ingrata surpresa do Brasil atual. Existem, claro, alguma informação aqui a colar que nos alegra, mas de uma modo geral nós vemos que o Brasil, ele vive uma crise que não apenas toca a crise financeira, mas toca todas as áreas, todas as organizações, toca a moral, toca a ética, toca o padrão dessa nação. E o Espírito Santo pode fazer alguma coisa? Pode, querido. Enquanto nós estamos aqui sentados ouvindo uma pregação tão boa quanto essa, ouvindo o Espírito Santo falar no nosso coração,
existem inimigos que atuam nessa geração no Brasil para impedir que isso aconteça logo, logo. Existem pessoas mal intencionadas e intencionados por força do inimigo, trabalhando para a destruição de todos os valores que o cristianismo conseguiu estabelecer. E existe um povo que trabalha incessantemente, principalmente na calada, nos bastidores, a boca pequena, de forma oculta, literalmente no ocultismo, a fim de colocar leis que vão contrariamente àquilo que nós queremos pregar e viver, dia após dia, dia após dia. Mas já foi previsto isso e a gente está preparado para saber que isso iria acontecer. Agora não basta simplesmente saber que essas perseguições em algum momento elas aumentariam, não basta saber que dia após dia Satanás trabalha a fim de levantar um novo grupo islâmico doido que vai matar uma grande parte da população mundial. Isso nós já imaginávamos. O que nós por vezes demoramos um tanto a descobrir é que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é real. E o chamado de Deus para a nossa vida, ele é real. E Deus está nos dando a oportunidade, e é um tempo de misericórdia de Deus no Brasil, para nós cumprirmos o chamado de Deus. Cumprirmos o chamado de Deus. Deus espera que você cumpra o chamado de Deus. Deus espera que eu cumpra o chamado de Deus. Você consegue entender isso do fundo do seu coração? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender chamado, porque talvez quando você ouça chamado, você pensa num pastor. Você pensa em chamado, você pensa no ministro de louvor, ou qualquer pessoa que sobe num altar como esse, fala alguma coisa, canta alguma coisa ou toca alguma coisa. Mas eu quero dizer que você tem um chamado em Deus. E o seu chamado não foi apenas para ser livre, mas foi para ser um libertador. O seu chamado não foi apenas para ser curado, mas foi para ser alguém que cura também. O seu chamado não é para que a sua vida simplesmente melhore e que a sua família fique boa o suficiente, mas é para que você se renda totalmente à principal razão pela qual você ainda está vivo. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a você se render totalmente ao propósito da sua existência. Pastor, mas eu já rendi mais, eu estou mais para o lado de lá da vida do que lá de cá da vida. Se você não morreu ainda e me ouve, eu quero dizer para você que Deus não permitiu você morrer, porque Ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito não é simplesmente você fazer mais alguma aquisição que você ainda não fez. O propósito é você levar o maior número de pessoas para o céu. O propósito é você ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Vamos fazer com que o céu fique populoso e o inferno fique vazio. E para isso é necessário que você possa entender que você faz parte desse chamado. Talvez você fale, pastor, mas eu sou um humilde membro da Igreja Fonte de Vida de Indaiatuba. Talvez você pense, eu sou um humilde iniciante anfitrião da igreja, de uma célula da Igreja Fonte de Vida de Indaiatuba. Talvez você pense, pastor, mas eu sou da porta, eu sou do acolhimento. Pastor, eu sou do diácono ali só. Eu não sou da palavra, eu não sou da oração, eu não sou desses ministérios espirituais, eu sou dos ministérios práticos, eu sou dos ministérios estratégicos, eu sou dos ministérios administrativos. Peço para poder meter a mão em algo, está comigo, pastor, pode contar comigo, eu vou fazer, mas não me peça para pregar, não me peça para evangelizar, não me peça para ganhar pessoas, para cuidar delas, porque isso não tem a ver comigo. Saiba que você está redondamente enganado, mas você está absolutamente enganado em relação a quem você é em Deus. Pastor, me prova na Bíblia isso, eu vou provar para você. Filipe foi chamado para ser diácono. E o que diácono faz? Faz o que a Márcia está fazendo, ó. Está ali, interessada, preocupada em falar nesse momento com o Rafael. Faz o que a Alessia está fazendo na porta, olhando para mim para ver se eu preciso de alguma coisa, juntamente com a Elane, ok? Aí talvez alguém possa pensar, não, mas para fazer o que a Márcia faz, o Alessio faz, a Elane faz, eu posso. Mas para pregar o evangelho, pastor, isso é difícil, isso é complicado, custa muito. Pois bem, Filipe, ele foi chamado para ser diácono, mas veio um negócio no meio dessa história toda que mudou isso tudo. E transformou ele de diácono em um evangelista. Vou de novo, para que você possa entender. Ele foi chamado para servir mesa. A perseguição calibrou o chamado dele para que ele pudesse fazer Atos 1:8 também valer a pena. E ele se tornou então um evangelista. Pastor, mas ele era capacitado? Vou te explicar.
Se os apóstolos que conheciam ele, ao olhar para ele, não acharam que ele poderia ser um apóstolo, e sim um diácono, é porque ele só era capacitado para fazer o quê? Servir mesa. Mas meu Deus do céu, o que aconteceu no meio dessa história? Um abalo sísmico na vida desse homem. Eu quero em nome de Jesus que a sua vida sofra um abalo sísmico em nome de Jesus. Vou de novo. Quem disse amém, cuidado que esse amém pega. Eu profetizo que a sua vida tenha um abalo sísmico e que você deixe de simplesmente, desculpa a palavra com muito amor e carinho, eu amo você, de esquentar o banco no qual você senta, para se transformar um ganhador de vidas, e alguém que cuida, e alguém que cura, e alguém que liberta, e alguém que é agente de um avivamento em nome de Jesus. Pastor, mas eu sou muito euzinho, eu sou muito eu assim. Tem chance para mim? Tem chance para eu? Tem. Se teve para Filipe era o cara da porta, era o cara da ceia, era o cara do acolhimento, era o cara que cuidava dos visitantes, para poder direcionar para o pastor, para o apóstolo, para o evangelista, para o mestre, para o profeta. Se deixasse, ele faria o resto da vida isso. Pastor, mas não foi o chamado dele? Foi. Dentro da percepção e da falta de revelação de quem estava em Jerusalém, esse era o máximo que Filipe podia dar. Dentro da cabeça de Deus, dentro da mente do Senhor, Deus olhava para o Filipe e fala: eu vou fazer esse cara fazer cruzada evangelista tipo Bonk. Pastor, onde está isso? Tipo Bonk, onde é que está na Bíblia? Eu vou mencionar para você. Diz ali no capítulo 8, versículo 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos. Quem que foi disperso? Filipe está dentro dos dispersos. O outro Filipe ficou, o apóstolo. O Filipe o Filipe diácono, que se transformou em evangelista, foi por toda parte. Mas veja bem, eles não foram dispersos para ir para o alto de uma montanha, procurar uma caverna e constituir uma família, uma nova civilização. Eles não foram dispersos para poder fazer um condomínio alto padrão de cristãos evangélicos que vão se dar bem. Não. Eles não foram dispersos para poder fazer uma previdência social, ou melhor, uma previdência privada só de crente. Não. Eles não foram dispersos para poder se preocupar com a aposentadoria de cristãos. Não. Eles foram dispersos para quê? Olha o que diz o versículo 5. Para quê? Para pregar a palavra. A intenção do coração de Deus era levá-los a pregar a palavra. Aí surge então Filipe. Olha o Filipe aqui, versículo 5 do capítulo 8 de Atos. Filipe descendo a cidade de... Qual a cidade que ele vai descer agora, querido? Meu Deus, agora, aos 47 do segundo tempo, ele vai descer a Samaria. Depois que o seu companheiro, dentre os 7, um morre, fica 6, ele viu Estevão morrer. Eles são dispersos agora. E a Bíblia fala então que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Esse povo já estava preparado desde que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, mas faltava o poder do Espírito Santo liberado sobre a igreja. Jesus pode fazer sozinho? Sim, ele está fazendo no Oriente Médio. Quando não tem crente pregando, ele aparece em sonho para muçulmano se converter. Mas se tem uma igreja, ele vai usar a igreja. A prioridade de Deus é a igreja. A prioridade do Senhor em usar alguém. Toca no seu peito e fala assim: eu sou a prioridade do uso de Deus. De novo, até que você entenda isso em nome de Jesus. Eu sou a prioridade do uso de Deus. De modo que se Deus quiser usar alguém, ele vai usar quem? Seu vizinho? Não, é você, a minha vida. Ali diz assim: Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam. Olha a cruzada evangelística bonquiana essa aqui. Ministério Cefam aqui, ó. Cristo para todas as nações, Christ for all nations aqui, ó. As multidões atendiam unânimes. Meu Deus, é a prova cabal de que unânime significa que eles estavam prontos todo o tempo.
Eles estavam aptos, preparados, trabalhados, prontos. Tinha um envelope do lado, tinha uma embalagem em cima com uma fita. Eles estavam prontos. Erguei os olhos para os campos, eis que eles estão brancos. A ideia é que eles estão prontos. Ah, mas não é o tempo. Erguei os olhos para o campo e veja, eles estão prontos. O campo está pronto. Nós só não descobriremos que o campo está pronto porque nós temos um apego muito grande à zona de conforto. E a nossa zona de conforto não necessariamente é o ministério, mas envolve o ministério. A nossa zona de conforto não necessariamente é o ministério, mas envolve às vezes o ministério. Nós temos uma certa simpatia com o ministério de Deus e nos unimos a ele de um modo assim esporádico que seja, e com isso nos sentimos satisfeitos e achamos que estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida, quando Deus deixar claro, não. Aqui as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo. Não, para tudo, o cara só tocava em pão, o camarada aqui só tocava em suco de uva, e agora ele está operando sinais, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Mas o cara estava na porta, ele estava com um papelzinho para visitante. Oi, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, qual o seu nome? Preencha para nós, podemos fazer um acompanhamento de você. E agora passa algo na vida dele, que é o abalo sísmico de Deus. E agora olha o que ele faz, ele está operando sinais. Versículo 7: pois os espíritos imundos, entenda demônios, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz. Eita glória! E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Meu Deus! Parei, pastor, mas ele fez um curso, alguma coisa, ele fez alguma coisa? Não. Ele entendeu o abalo sísmico de Deus, ele entendeu os sinais de Deus, e passou a operar sinais para Deus. Ele entendeu o que Deus queria dele, e ele falou, eu vou fazer valer a pena. Aí você pensa comigo, fala assim, não pastor, mas veja bem, Filipe, deve ser novo. Filipe, ele era jovem. Filipe, no máximo talvez, se não era solteiro, era recém-casado. Deve ser, pastor, porque quem tem família não tem tempo para cumprir chamado de Deus. Esse negócio não, pastor. Porque quem tem família tem que trabalhar para dar conforto para a família, e o tempo que a gente vai vai dispensar para o ministério, era justamente o tempo que a gente deveria dar para a família. É a lógica que nós pensamos, certo? A nossa geração, ela é muito preocupada com o tempo. Nós queremos, protegemos, zelamos, temos um Deus chamado tempo. De vez em quando a gente ativa ele na igreja e fala assim, eu quero um tempo. O discipulado, quero um tempo, a célula, eu quero um tempo. Aí vem aquelas palavras assim de romance, fim de romance. Não é com você, é comigo a questão. Mas me respeite, é um tempo que eu preciso. Tempo! Que tempo é esse? Que tempo é esse que a colheita está pronta e a gente resolveu parar na hora que a colheita está pronta? Então, voltamos aqui, diz ali a Bíblia que houve uma grande alegria naquela cidade, porque Filipe, ele está atendendo ao chamado de Deus para ele. Mas talvez você pense, não, mas Filipe é novo, não tem muita propriedade, não tem filhos. Tá bom. Atos 21, versículo 9, vai nos ajudar a entender como é que era a composição familiar desse rapazinho, desse garotinho. Atos 21, 9 fala assim, Vamos começar no 8 para você não perder a referência de quem Filipe é. Atos 21, 8 diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, quem é o apóstolo? Não, mas o que foi diácono e agora é evangelista, que era um dos 7. Lembra que ele era um dos 7? 7 o quê? 7 diáconos. Ficamos com ele. Agora vem a descrição do versículo 9 para você poder falar se a sua família é impedimento para poder cumprir a vontade de Deus. Vamos lá.
Tinha este 4 filhas. Dá 4 glória. Então, se for para dar glória, dá 4. Glória, 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 glória. Tinha este 4 filhas. Detalhe, é donzela, irmão. Quem é pai de mulher, donzela. Ô, glória. Eles estão sendo agora, né, Diego? Está começando a se preocupar o Diego, enquanto eu ministro sobre esse tema. Tem uns que já estão numa fase de preocupação maior nela. Donzela. O que significa donzela? É virgem. Não se entregou a nenhum homem. Não casou. Não constituiu aliança matrimonial com ninguém. E o que elas faziam? Não diz assim, ele tinha 4 filhas, mas tinha uma que era, a outra era meio, aí tinha uma, mas tinha uma que era boa, e de vez em quando não tinha nada para fazer, ela dava uma profetizadinha. Você está entendendo o negócio aqui? Aqui é só uma referência para você entender o calibre desse homem. Que homem é esse? É um homem digno de a gente estudar. Pena que nós não temos tempo. Porque ele conseguiu cumprir o ministério de Deus. Ele conseguiu ter 4 filhas com a mesma mulher. E as 4 filhas, jovens, solteiras, eram tão dedicadas a Deus que elas eram profetisas na igreja primitiva. Uau! É um tapa numa geração que mal e mal consegue passar Jesus para os filhos. É um tapa numa geração que acha uma grande dificuldade de fazer uma oração com o filho. Ai, não sei. Tinha 4 filhas. 1, 2, 3, 4 filhas. Como qualquer donzela, vamos imaginar moças bonitas, com o futuro pela frente. Essas 4 meninas, elas tinham uma base nesse pai, que era incrível. Era algo maravilhoso. Elas seguiram as pegadas desse homem. Voltamos então para a passagem, né? Porque a gente está aqui no Filipe Eunuco, né? É só para você entender a família desse cara. Só para você entender. Esse é o calibre desse camarada aqui. E agora, a passagem que nós lemos nessa noite diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe. Querido, isso aqui, entenda assim, ó, sublinhe na sua Bíblia se você quiser. Entenda, esse cara era íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus, ouve Deus falar. E o anjo do Senhor falou para ele assim, ó: disponibiliza a sua vida, dispõe-te a isso, ou seja, coloca a sua vida disponível. Muda o status de ocupado, preocupado, ansioso, estressado para disponível. Fica verde para o chamado de Deus. Disponível. E vai, olha que coisa gostosa. E vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza, desde aquela época, o negócio é complicado, essa faixa de Gaza aqui. O negócio era estreito, desértico, complicado. A expressão ali, que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto, é só para você entender. Sabe aquele beco que você tem que entrar? Se um cachorro uivar, você fala Jesus. Entendeu? Mais ou menos isso. É o breu, é o beco, é a escuridão, é um lugar deserto. Imagina um lugar frio, um lugar onde ninguém está próximo. Esse é o caminho que ele vai ter que passar. Aí você pensa comigo, vamos medir as coisas aqui para que a gente possa entender. Parece, quem está lendo agora, que Filipe acabou de nascer, ele está começando o ministério. Não! Ele está deixando o ministério de cruzadas evangelísticas de grande porte. Ele está deixando ministérios de cruzadas de multidões, para cumprir o chamado para, fala comigo, uma vida. Uma vida. Multidões, para um evangelista, é semelhante ao valor de uma vida. Uma vida é semelhante ao mundo inteiro. O mundo inteiro é semelhante no coração do evangelista por uma vida. Assim como ele para por uma multidão, ele para por uma vida.
Ele não é megalomaníaco ministerial. Ele não colocou um nome de Philip Ministries. Ele não fez panfletagem. Ele não criou um hot site. Não. Ele estava atento à voz do Espírito Santo. Ele estava ministrando em cruzada, curando enfermos, expulsando demônios dos endemoniados, operando sinais. Aí o Espírito Santo faz aparecer um anjo na vida desse cara. Ele se atenta ao anjo, o anjo do Senhor vai dizer: desponte, vá para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eu fico pasmo com isso. Mas pastor, ele tem 4 filhos. Ele se levantou e foi. Pastor, mas esse cara... Ele se levantou e foi. Ah, mas ele poderia... Mas ele se levantou e foi. Ah, mas... Ele se levantou e foi. Para qualquer... Ah, mas... Ele se levantou e foi. O que eu entendo aqui? É uma obediência imediata. Ele não era um cristão do século 21, que ouve, para e pensa: eu acho que Deus está falando alguma coisa comigo. Ele ouviu uma vez. Ele não botou um pelego para o lado de fora para saber se Deus agora é Deus. Agora chove na lã. Não. Agora chove fora da lã. Deixa eu ver os sinais. Deixa eu ver o céu, as estrelas, a areia. Aonde está? Não. Ele ouviu Deus falar, se levantou e foi. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia você vai morrer. Para que você vale? Vou de novo. Um dia você vai morrer. Para que você vale? Chega, amados. De novo. Deixa Deus falar então, vai. Um dia você vai morrer. Alguns daqui a alguns meses. Alguns entre nós daqui a alguns poucos anos. A grande maioria daqui a muitos anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você vai morrer. Eu vou morrer. Para que eu sirvo? Olha para dentro de você agora e pergunta: para que você serve? Para fazer currículo Lattes? Para ficar entregando currículo vitae? Para que você serve? Eu sou padeiro, marceneiro, pedreiro, pintor, advogado, sou médico, auxiliar administrativo, oferante. Para que você serve? Volta a mensagem. Deus pode trazer um abalo sísmico na sua vida para você entender para que você serve. Pastor, mas eu não posso ser responsável com aquilo que Deus me deu. Capítulo 21. Tem 4 filhas, belas, lindas, maravilhosas. Nenhuma delas morreu, não foram estupradas, não foram esquartejadas. O diabo não matou. Nada aconteceu. Por quê? Porque quando você atende o chamado que Deus tem para você, Deus cuida da sua vida, da sua casa, do que é seu, do que tem a ver com você. Pastor, mas eu posso morrer como Estevão. Ainda se morrer, um Saulo vai se converter através da sua morte, vai ficar impactado com aquilo que viveu, vai ficar atormentado, o abalo sísmico vai ser na vida de alguém através da sua morte. Até a sua morte tem que servir para alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sorrir um pouco? Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar. E a gente ama a Deus e ama uns aos outros, amém? Mas deixa Deus falar. Pastor, eu estou velho. Não foi dada a idade do cara. Tem 4 filhas. E elas estão bem. Tão bem que profetiza em nome do Senhor. Não é um sonho de um pai? Meu Deus. Quando eu penso no Eliel, no Gessé,
Eu sonho que eles possam ir muito mais longe do que eu posso ir. Eu quero que eles vivam para Deus totalmente. Eu quero que a terra não seja digna de tê-los seus pés pisando nela. Eu quero que a terra mude alguma coisa pela existência do Jessé e do Eliel na terra. Eu estou esculpindo, juntamente com Adai, a vida desses dois seres, para que eles se transformem num abalo sísmico de Deus na terra. Para que seus filhos existem? Não, cuidado esse negócio, nem ora muito para esse negócio de ministério, que Deus pode falar alguma coisa, vai ter que sair daqui, vai ter que não sair para onde, vai para a Índia, e vai para... Não, eu quero você aqui, ó. Eu já fiz até aqui um puxadinho aqui, chamei de ridícula, alguns chamam de ridícula, e tá aí, é tudo que eu quero. Está amarrado, Satanás. Talvez os seus filhos sejam a última geração da esperança, da misericórdia do Senhor, da graça de Deus nessa terra. Você quer render eles ao quê? A mamon? Você quer que eles façam o quê da vida? Fiquem milionários? Virem Neymar, Gisele Bündchen? Para que isso? Para ficar para o cão? Para ficar para o anticristo? Para que isso? Pastor, mas eu não tenho... Qual a maior herança? A maior herança é todo dia você alinhar o coração dos seus filhos em Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pastor, mas eu não posso me preocupar um pouquinho? Os do mundo se preocupam com essas coisas. Eles olham para o pássaro, olham para o lírio do campo e não tem revelação para entender. Nós não. A gente olha para o lírio do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. A gente olha para o passarinho que está voando, daqui a pouco cai. E a gente pensa, se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida do lírio do campo, o que dirá de mim? Sou dele. Amém ou não amém? A Bíblia fala que ele se levantou e foi. Chegou lá, tinha o etíope eunuco, alto oficial de Candace. E toda a pompa desse cara nos esconde uma realidade. Ele era um escravo. Ele era um escravo e era infrutífero. O mundo atual é cheio de pompa. As pessoas são tipo ultra mega power superintendente de porcaria nenhuma. Dá pra falar com as pessoas, elas descem o gabarito assim, elas descem tudo que conseguiram, todos os seus acertos, elas descem seus currículos. A gente se conhece pelo quanto a gente tem, quanto a gente pode fazer. Aí, esse cara é apresentado no contexto bíblico, ele é o quê? Alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todo o seu tesouro. Que coisa maravilhosa. Mas por trás disso, é importante que você entenda que ele é um eunuco, que foi castrado na sua sexualidade, para não tocar em mulher, para ter acesso à rainha mãe, que é a rainha de Candace, que cobria e supervisionava o rei da Etiópia. Esse é o contexto dessa história. Um cara limitado na sua capacidade de gerar, e um cara limitado na sua capacidade de ir e vir. Assim é o mundo lá fora. E eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Eles ouvem Jesus na televisão, no rádio, no site, e não conseguem entender nada, porque lhes falta algo que nós temos, e nós não podemos morrer com isso, que é revelação de Deus. Aqui a Bíblia fala que esse cara estava lá, estava voltando, e detalhe, ele era um cara dado à religião. A nossa geração, ela é dada à religião, não importa qual seja. O ser humano pós-moderno anseia por experiências com o divino. Importante, qualquer um pode ser na ideia desse divino, mas eles querem uma experiência que possa fazer eles saírem dessa realidade de correr atrás de dinheiro toda hora. Eles querem alguma coisa que possa invadir o coração deles e trazer paz ao coração, uma paz que sobrepassa todo entendimento humano. Eles querem isso, e eles não encontrarão até que a igreja chegue neles. Amém ou não amém? Ele estava sentado no seu carro, na sua carruagem. Ele estava voltando de Jerusalém. Detalhe, ele está voltando de Jerusalém. E agora ele está lendo um pergaminho. E o pergaminho que ele está lendo é justamente a parte de Isaías, que está falando a respeito de Jesus. E agora o Espírito Santo volta a falar para Filipe. Detalhe, você pensa assim, não, mas aí ele estava nessa rua, e o Espírito Santo falou assim, na próxima rua você vai encontrar um homem. Ele não entende nada do que é Jesus, você vai falar de Jesus para ele. Não. Filipe estava aqui, e o Espírito Santo falou assim, 60 quilômetros de distância tem um homem.
Está comigo não? 60 quilômetros, não tem carro veloz, não tem motor com muito HP, o que tem é lombo de bicho, e olhe lá, 60 km, era a distância que o Espírito Santo conduziu. Detalhe, eu acho muito lindo esse negócio, porque para ir, tem que obedecer, e quem obedece, pode desfrutar do sobrenatural. Não entendeu, mas vai entender. Deus fala, vai! Ele não pega e te teletransporta. Ele fala, vai! Aí você bota, canelinha a trabalhar, aquecer, e vai. Mas quando você vive o propósito de Deus, receba isso, você vai viver o sobrenatural. Essa mensagem é de um chamado indigesto, é de um chamado difícil, de um chamado que nós por vezes queremos negligenciar, mas é de um chamado glorioso, tremendo, sobrenatural. Você viu como é que ele voltou? Sim ou não? Não entendeu nada. Vamos lá. Cadê? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Arrebatou Filipe. Não é aqueles arrebatamentos de sentido que a gente fica assim 3 horas. Esse é da nossa geração, século 21. No século 1 era assim: arrebatou Filipe. Cadê Filipe? E o eunuco ficou procurando. Cadê? Mas não estava aqui agora. Eu, hein? Arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Está entendendo? Quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus te chamou a fazer, você vai viver sobrenatural como bônus, como recompensa. Deus precisa fazer isso, Ele está obrigado a fazer isso. Não, mas é que Ele é bom, Ele gosta de nos alegrar. Imagina essa experiência de teletransporte aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí dá uma vontade de chegar lá um dia, né? E perguntar para o Felipe, me explica como é que é esse negócio assim. Eu queria perguntar para uns homens aí que eu conheço, como José Erion, como um irmão chamado Homem do Céu, na China, que atravessa a porta e ninguém vê, e sai de cadeia sobrenaturalmente, como acontecia nos tempos bíblicos. Eu queria perguntar, como é esse negócio de viver no 100% no sobrenatural de Deus, de ouvir o alerta de Deus quando a invasão está chegando, quando os caras vão pegar você e você escapa, ou quando está tudo fechado, você fala, Jesus, agora vai, a cabeça vai rolar, e você passa, e os caras não vê você. O que é isso? Tempo atrás eu preguei numa igreja, ouvi a respeito de um profeta que tem uma experiência assim, de um teletransporte, vamos assim entender, um arrebatamento, não de sentidos, mas de físico. Cadê? E se achou em outro lugar. Mas Deus está fazendo esses negócios ainda hoje? Ele é o mesmo ontem, hoje, e é para sempre o mesmo Deus. Ele não mudou. O que mudou foi a nossa fé. A gente não crê mais no sobrenatural como esses homens criam. A gente crê mais em aspirina do que em Jesus. A gente crê mais em Doril do que em Jesus. A gente crê mais em Benegripe do que em Jesus. A gente crê mais na faculdade dos homens do que nas faculdades de Deus. Por isso que a gente não vê tanta coisa. E a Bíblia fala então que ele parou esse cara, foi falando com ele, e olha como é que o Espírito se conduziu. Falou para ele assim, aproxima-te desse carro. Olha o detalhe, Espírito Santo é demais. Espírito Santo é demais. Olha o detalhe aqui, para tudo e ouça. Aproxima-te. Olha a gentileza do processo, a graça, a graciosidade do Espírito. Falou assim, ele não falou, cai de pau em cima, não. Aproxima-te do carro. Sente. Olha só, ele fala, aproxima desse carro e acompanha-o. Ele está acompanhando o cara dentro do carro. Correndo Filipe para poder atender, ouviu então ler o que? O profeta Isaías e perguntou. Aqui, a sabedoria, que desde quando ele era diácono ele já tinha. Ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo?
Você sabe como é que aconteceu essa história? Ele fala que não estava entendendo, não sabe se o profeta está falando de si mesmo ou de outro que viria. Então a Bíblia fala que Filipe foi convidado a se juntar, a sentar. Olha isso, querido. Olha isso. O cara está fazendo outra coisa, 60 km de distância. Agora ele está sentado dentro da carruagem de Eunuco Etíope, superintendente da rainha de Candace da Etiópia. África. Então, diz a Bíblia que o eunuco perguntou: peço que você me explique. E a Bíblia fala que a partir desse ponto de Isaías, ele foi explicando. Olha isso, querido. Só que é tempo para parar por uma pessoa. Deus precisa nos dar isso. Tempo para poder parar por uma pessoa. Tempo para poder amar. Tempo para poder amar. Ele passou a anunciar a Jesus, livro por livro, dos 66 livros da Bíblia, ele passou a ensinar. Vamos assim entender. Claro que ainda não tinha todos os livros, que ainda não estava o cânon fechado, mas é isso que aconteceu. Ele foi ensinando tudo que de Bíblia já existia até aquele instante, seguindo eles caminho afora. Olha aqui, detalhe. O cara lá da Etiópia. O cara nem era para estar aqui. Lá em Deuteronômio falava que eunuco não poderia se transformar em sacerdote. Eunuco não poderia ter acesso a templo. Eunuco era para ser desprezado da comunhão. Em Deuteronômio fala isso. Esse cara está aqui de atrevido que é. Ele foi porque tinha uma sede. E ele não sabia as regras da religião. Ele foi lá adorar a um Deus que não conhecia direito. Olha isso! Ele se deu ao luxo de ter uma experiência com um Deus que não sabia quem era direito. Ele está voltando desapontado porque a religiosidade, a religião desaponta todo mundo. E pode entrar 1000 pessoas por essa porta, se elas entrarem simplesmente por causa da religião. E se não tiver um crente cheio do Espírito Santo, que tenha a capacidade de sentar próximo e amar, vai sair por essa porta pensando: eu não consigo entender nada do que eles falam. Mas não pense em ninguém agora enquanto eu falo isso, porque a nossa lógica fala: fala Deus. Fala para esses irmãos que não fazem nada. Fala para mim. Fala comigo. O problema da igreja não é o outro. O problema da igreja sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Deus é bom. O diabo não vale um bombom. Deus é bom demais. Deus teve misericórdia desse cara. Aí ele pergunta, detalhe, não fez curso de batismo, não fez seminário, não fez nada, escola ministerial, não participou de Tadel, nada. A chave de Deus se chama cuidado. A chave de Deus não se chama simplesmente visão do MDA. A chave de Deus se chama cuidado. O que a visão do MDA propõe é cuidado. Eu posso ter placa, eu posso colocar fachada nova, eu quero falar, posso dizer amor e cuidado, mas alguém pode entrar e sair e não ser nem notado. E a gente tem placa e não tem vida. O que Deus faz acontecer por meio de alguém que quer cuidar. Diga assim: é comigo esse negócio. Em nome de Jesus, aleluia. Ouça, papai, ouça. Tira foto, filma. Em nome de Jesus, com câmera 4K. De altíssima resolução, aleluia. Grava, Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui. Por que isso? Porque Deus tem um projeto de salvação para essa cidade de Indaiatuba. Deus decidiu mudar a história dessa cidade. E quem que Ele vai usar? Aleluia. Vou dar a chance para aqueles que não responderam. E quem que Ele vai usar? Aleluia. Pense bem se você quer ser membro dessa igreja, porque se você quiser ser membro dessa igreja, Deus vai te usar. Ai, pastor, eu falo esse negócio. Eu gosto de pipoca. Eu gosto de chocolate quente no inverno. Pode continuar tomando chocolate quente e pipoca, mas Deus vai te usar. Ele quer te usar. Você é a prioridade do chamado de Deus. Ele poderia fazer isso com um anjo, mas Ele quer fazer com você e comigo. Pegou o cara e falou assim: água à vista. Aí ele falou: tem água? Eu estou aqui. E a pergunta mais importante quanto a batismo:
O que me impede de ser batizado? Calma que eu vou ligar para o meu pastor. Pastor, o que... Eu estou com a pessoa aqui, pastor, ela está assim, à beira de entregar a vida para Cristo. O que impede ela de ser... Ela é casada? Para de fumar? Para de beber? Não vê mais Big Brother? Está fazendo? Sei não. Não, ele falou o seguinte: se creres, onde é que está esse negócio? Cadê? 37, Filipe respondeu: é lícito, é permitido, se você crê de todo o coração. Ele teve tempo para poder fazer uma mudança de vida para depois voltar? O que ele tinha? Um coração desejoso por Cristo, só isso. Estava torto, errado, pecador, ia para o inferno, mas foi alcançado por causa do Espírito Santo que fez o Filipe chegar nele. Oh glória! O cara ia morrer e ir para o inferno, querido. Não morreu nem foi para o inferno. E se a Etiópia da primeira geração se transformou em cristã, infelizmente depois veio se transformar em um lugar muçulmano. Mas se a Etiópia, muito pobre por sinal, mas se a Etiópia da primeira geração se transformou em cristã, sabe por quem se transformou em cristã? Porque um homem parou por um outro homem. Ah, pastor, mas meu chamado é multidão. Ele parou por um homem, e através de um homem veio uma multidão inteira. Você não sabe para quem você prega, você pode estar pregando para um homem, para uma mulher. Atrás dele, Deus começa a puxar por laços de amor, laços humanos de amor, e vai resgatando pai, mãe, tio, sobrinho, vem cunhado, vem avô, vem todo mundo, vem o vizinho, vem o empregador, vem o empregado, vem todo mundo. É o cachorro na célula, vem. Todo mundo vem. Mas começa a obra de Deus numa nação, através de um homem. Como que começa a obra de Deus numa nação? Através de um homem, que ouviu através de um outro homem. Quem quer ser esse outro homem? Pastor, essas pregações me preocupam, porque eu nunca sei se Deus vai me fazer para um lugar estranho e vem o abalo sísmico do céu sobre a sua vida. Não estou preocupado se você vai para o deserto, ou se você vai para Hollywood, ou se você vai para Las Vegas, não me importa, o importante é que você esteja no centro da vontade de Deus. Pastor, você está nos jogando para fora? Não, querido, calma, não me entenda mal, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o teu chamado começa quando você passa por aquela porta lá. O chamado, quando você passa por aquela tendinha que nós armamos lá em Indiana. A gente pode colocar uma placa ali agora ali, de repente seria bom colocar até. Bem-vindo ao seu ministério. Começou. É assim. Mais do que geográfico, nosso chamado é existencial. E aqui, esse homem atendeu o chamado de Deus. Desceu as águas do batismo, o cara foi batizado, porque cria em Jesus. E o Filipe, uau! Supersônico esse negócio. Uau! Nós somos uma geração que quer muito viver o sobrenatural, mas nós precisamos atender ao chamado desconfortável de Deus. Nós vivemos muito pouco do sobrenatural, porque nós queremos o sobrenatural do jeitinho carnal nosso. Nós queremos um sobrenatural à la brasileira, o nosso jeitinho brasileiro de ser. E Deus não tem parte com o pecado. Aceite o chamado desconfortável de Deus nessa noite, e deixa Deus te usar. Se você pode se levantar, se levante, vamos orar. Por que vocês fazem EBF? Para que os seus filhos possam entender que o chamado deles é a missão de Deus. Para que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos possam saber que Deus pode levá-los para a Índia, para a China, para Afeganistão, assim como pode levar para Salto, para Elias Fausto,
Pastor, pouco importa. Nosso chamado é existencial, não é simplesmente geográfico. Nós existimos para cumprir o chamado de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso papai querido. Paizinho, glorioso é o Senhor, soberano, maravilhoso, inigualável. Não há palavras que possam descrever quem o Senhor é. Mas talvez a palavra mais próxima e que engloba tudo aquilo que o Senhor é dizer que Tu és um Deus que é amor, 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 amor. Um Deus que ama, um Deus que ama todos os perdidos, um Deus que ama os traficantes de Indaiatuba, um Deus que ama as prostitutas de Indaiatuba, um Deus que ama os moradores de rua de Indaiatuba, um Deus que ama os ricos de Itaici, do Paradiso, Deus que ama os que têm muita posse, Deus que ama aqueles que posse nenhuma têm. O Senhor ama, 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 ama. E o nosso chamado, Senhor, é gastar nossa vida para a Tua glória. O nosso chamado é ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus, impactá-las com Teu amor, constrangê-las com Teu grande amor. Senhor Jesus, venha com Teu abalo sísmico sobre nós. Venha com Teu abalo que muda a nossa vida, a fim de poder fazer cumprir o Teu chamado. Senhor, nós queremos sair da zona de conforto e discernir o Teu coração e cumprir com aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus amados irmãos e irmãs que estão aqui, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra de confronto. Que eles atendam o Teu chamado, 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 em nome de Jesus. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção.